Olá, semanas atrás eu falei sobre Kate Bush, que para mim é uma das artistas mais criativas a surgir no pop do Reino Unido. Aliás, uma das artistas mais criativas a surgir no pop e ponto. Hoje eu vou me debruçar um pouco sobre alguém que para mim é tão importante quanto a Kate Bush, mas do lado masculino. E, obviamente, um pouco mais experiente do que a jovem Kate Bush quando lançou o seu primeiro disco. Estamos falando de Peter Gabriel, cantor e compositor que fez carreira no Genesis, mas cuja carreira solo hoje é tão ou mais respeitada que os seus tempos no rock progressivo. Peter Gabriel foi vocalista do Genesis até 1975 e ali não só inaugurou um estilo único de cantar, como também encarnou certas personas, um velho libidinoso, um homem bolha, uma raposa, tudo no qual ele podia fantasiar ou se disfarçar. Segundo ele fala num documentário dedicado ao Genesis, era uma maneira dele disfarçar a sua timidez. Depois do disco The Lamb Lies Down on Broadway, um dos meus prediletos da discografia do grupo, um disco muito difícil, cujas gravações foram muito tempestuosas, marcadas até mesmo por problemas pessoais de Peter Gabriel, ele decidiu cair fora da banda. Peter Gabriel lançou 4 discos, nos quais buscou uma sonoridade que, de uma certa forma, o afastasse daquele estilo do Genesis. Pequenos erros, muitos acertos e pelo menos um trabalho irretocável de um dos maiores artistas que eu já conheci. Aliás, uma das minhas grandes frustrações é nunca ter tido o prazer de entrevistar Peter Gabriel. Quem sabe um dia a gente consegue. Começamos a nossa viagem com esse aqui, Peter Gabriel, de 1977, capa da Hipgnosis, que fez algumas das melhores capas que a gente conhece, por exemplo, as de Pink Floyd ou Difficult to Cure, do Rainbow, e produção do Bob Ezrin. O Bob Ezrin era conhecido principalmente pelos seus trabalhos ao lado do Alice Cooper e por ter feito Berlim, do Lou Reed. Creio que a predileção do Peter Gabriel tenha caído justamente a ele, Bob Ezrin, ter feito um disco difícil, como foi esse do Lou Reed. É um disco que foi recebido de uma maneira acanhada pela crítica, mas se eu tiver que falar entre os meus prediletos do Peter Gabriel, sem dúvida, esse disco vai ser o campeão. Tem Salisbury Hill, que é uma crônica bem humorada sobre a saída dele do Genesis. A letra fala justamente sobre esse desafio de você abandonar, você largar a mão de algo que está tão bem estruturado e abraçar o desafio, que foi o que ele fez na sua carreira solo. A minha predileta, no entanto, é Modern Love, que tem até uma coisa meio rock alternativo, ou então rock pós-punk, que se desenharia logo a seguir. Outra grande surpresa é Excuse Me, que traz a sua influência do doo-wop americano, e Waiting for the Big One, que tem um cruzamento de blues e jazz. Esse disco aqui marca também o encontro do Peter Gabriel com aquele que se tornaria um dos seus escudeiros mais fiéis, o baixista Tony Levin, que passou nada menos por King Crimson, Beat, John Lennon e Paul Simon. O segundo disco do Peter Gabriel talvez seja o mais irregular dessa discografia, produção nada menos de Robert Fripp, o grande mentor do King Crimson, e mais uma outra tentativa de buscar uma sonoridade diferente, de buscar outros experimentos. Tem, por exemplo, Flotsam and Jetsam, que é inspirado na literatura do J.R. Tolkien, que é o mesmo de O Senhor dos Anéis. Tem On the Air, que é uma canção muito puxada pro rock and roll, que eu particularmente adoro, e a minha predileta desse disco, que é Wonderful Day in a One-Way World. De todos os discos, ele é o mais criticado, mas um disco fraco, um disco mediano do Peter Gabriel, bate qualquer disco excelente de muita banda que a gente conhece por aí. As coisas começam a melhorar com Peter Gabriel 3, também conhecido de The Melting Album, porque no rosto ele parece que está derretendo. Melt em inglês é derreter. E esse disco tem uma coisa muito interessante. Esse disco marca um flat maior
do Peter Gabriel com programações eletrônicas e principalmente com a música feita em outras localidades, né? A chamada World Music, que aqui está expressa em Biko, que foi uma homenagem ao líder sul-africano Stephen Biko, que foi cruelmente assassinado pelos órgãos de repressão do apartheid na África do Sul. Esse disco traz ainda, nos ritmos eletrônicos, um certo Phil Collins, que tocou com Peter Gabriel numa certa banda chamada Genesis. E, como a gente tinha falado dela, Kate Bush, em Games Without Frontiers, fazendo ali um pequeno vocalize. Este, para mim, é o meu segundo predileto do Peter Gabriel, principalmente por conta de Games Without Frontiers. Eu gosto muito dessa programação eletrônica que ele faz, e também por No Self Control, que até hoje é um dos cavalos de batalha do Peter Gabriel em termos de apresentação ao vivo. Peter Gabriel 4 é outro disco no qual ele se arrisca também pela sonoridade eletrônica e é provavelmente o mais bem sucedido comercialmente desses 4, até um outro disco sobre o qual falaremos logo a seguir. Breathing of the Heat, maravilhosa, mais uma vez um cruzamento das misturas eletrônicas com os tambores africanos, principalmente ali na parte final, que você vai notar. San Jacinto, que também é uma outra canção, e Shock the Monkey, também que se tornou uma espécie de mini hit ali do repertório do Peter Gabriel. Mais um grande disco. Porém, embora ele tenha tido essa aclamação unânime da crítica, faltava o Peter Gabriel ter um sucesso popular, faltava ter uma aclamação popular juntamente com um álbum irretocável. Sucesso que chegou em 1986 com esse disco aqui, Soul. Eu tinha falado anteriormente que o primeiro era o meu predileto, o terceiro era o meu segundo predileto. E o que dizer de Soul? Eu acho que Soul é um disco tão espetacular que não merece figurar em lista. Ele é o que é e pronto. Ele é talvez um dos melhores discos lançados por um artista em todos os tempos e em qualquer estilo. Soul é conhecido principalmente por Sledgehammer, que é um funk soul, que lembra muito a produção da Motown, que é a principal gravadora de música negra em todos os tempos, e foi puxado por um clipe espetacular. Vale muito a pena você dar uma olhada no YouTube, principalmente na cena da dança das galinhas. Sledgehammer é uma canção de conotação sexual. Esse martelo com o qual Peter Gabriel fala, digamos, uma peça da anatomia masculina. O disco, no entanto, não fala apenas de amor e sexo. Tanto que a minha grande predileta é Red Rain, com Stuart Copeland batalhando ali, batendo a sua bateria, Stuart Copeland, obviamente, do Police, usando a sua bateria ali no contratempo, e o Tony Levin fazendo o que ele chama de Funky Fingers, que é um treco, um bric-a-brac, que ele estende os seus dedos, uma coisa que ele coloca na ponta dos dedos que dá maior alcance para seguir as notas mais graves do seu contrabaixo. É outra canção que jamais pode ficar de fora dos shows do Peter Gabriel, e eu já escutei inúmeras vezes, de inúmeras versões em inúmeros shows. Obviamente, por vídeo, infelizmente, não consegui ter o prazer de assisti-lo aqui. Mas sempre quando eu escuto, eu fico maravilhado. Mercy Street, que nasceu de uma brincadeira com o triângulo do percussionista brasileiro Djalma Correia, e ele foi construído brilhantemente a melodia. Big Time é outra grande canção, outra brincadeira com o soul e com o funk, no qual ele fala realmente dessa fórmula de se fazer uma canção de sucesso. E por fim, entre outras maravilhas que a gente tem nesse disco, tem Don't Give Up, que é parceria dele, uma participação espetacular da Kate Bush. Aliás, nossa, eu estava esquecendo de uma outra grande canção desse disco. Soul não só é um belo combinado de música pop, mas ele também tem dois dos maiores hinos de encorajamento e amor que a gente puder ter. Don't Give Up é isso. Don't Give Up é não desista, a gente tem orgulho do que você faz. Que é uma canção de alguém que perdeu tudo, não sabe o que fazer, mas ele encontra uma voz que o encoraja. Essa voz é feita nada menos por Kate Bush, como eu já tinha dito. E tem In Your Eyes, reza a lenda,
foi feita para o novo amor do Peter Gabriel, que é a Rosanna Arquette. A atriz Rosanna Arquette, musa também de Rosanna, canção do grupo Total. In Your Eyes para mim é uma canção belíssima, uma canção de amor como poucas, que ao vivo ele costumava combinar com músicos africanos. Um dos que participaram foi o grande Youssou N'Dour. E In Your Eyes ela é sempre tocada em filmes e momentos em qual o protagonista quer se derramar de amores pelo objeto da sua paixão. Tem um filme belíssimo chamado Say Anything, eu digo alguma coisa, na qual o John Cusack, o ator John Cusack, está munido de um gravador gigante que na nossa época era chamado de boombox e toca In Your Eyes para sua amada. Aliás, essa cena normalmente ela é imitada em várias outras produções. Ela é uma cena tão icônica que se tornou uma espécie de meme. Falta ainda falar mais de Peter Gabriel? Sim, falta falar do Us, que é um disco sobre separação, mas que não está entre os meus prediletos. Quem sabe um dia vale a pena falar especificamente sobre este disco, que marca uma outra guinada na carreira do Peter Gabriel. Por enquanto, vamos ficar entre esses 5 aqui. Gostou do vídeo? Se você gostou, curta, comente, compartilhe, para variar. E se você não gostou, mande para o Tony Banks, que é o cara que, líder do Genesis, que cerceou todas as grandes ideias que o Peter Gabriel teve. E, por conta disso, ele foi obrigado a ir embora. Ative o sininho para novidades e a gente se vê mais uma vez daqui a pouquinho para falar sobre música. Até lá!